Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo alguns vídeos sobre CO2 aplicado à refrigeração e no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco melhor sobre como funciona o sistema de CO2 do tipo subcrítico. Nós começamos essa série de vídeos pelo talvez o vídeo mais importante, que é por que tantas empresas vêm aplicando o CO2 em suas fábricas, supermercados, lojas, enfim. E aí aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição. Se você não assistiu, volta lá, assiste esse vídeo que é bem legal, que a gente dá uma visão geral sobre o CO2 e por que ele vem sendo aplicado, aonde ele pode ser interessante, tá? Lá naquele vídeo eu expliquei os 3 tipos principais de sistemas, tá? E nós vamos fazer, na verdade, 4 vídeos sobre possíveis aplicações, né, que são interessantes tanto na indústria como na área comercial, supermercados, padarias. E hoje a gente vai falar sobre o subcrítico, né? O sistema subcrítico é quando a gente condensa o CO2, né, onde a gente trabalha abaixo do ponto triplo dele. Então lembrando, né, o ponto crítico do CO2 é 31 graus, ou seja, a uma temperatura superior a 31 graus, o CO2 ele simplesmente não condensa. Você precisa de uma temperatura inferior. Só que quando nós trabalhamos com um sistema de condensação a ar, por exemplo, se o seu ar externo estiver a 32, 33 graus, que é uma temperatura bastante comum, você simplesmente não consegue condensar o CO2. Então como é que você faz? Por conta disso existe o sistema subcrítico. Então é quando nós estamos abaixo deste ponto crítico e ele é um sistema feito em cascata. Então você sempre vai ter 2 tipos de sistema. O sistema principal, que a gente chama de sistema de alta, onde o evaporador desse sistema vai ser o condensador de CO2, e o sistema de baixa, que é o sistema com CO2 mesmo. E aí eu vou mostrar aqui um fluxograma que explica um pouco melhor sobre cada um desses pontos. Bom, então como vocês podem ver, na parte direita superior nós temos o lado de alta. Esse lado de alta é um sistema de refrigeração tradicional. Ele pode ser um sistema por fluido sintético, como um 134, 404, 507, e também pode ser um sistema com fluido natural. Você vê muita aplicação fora do Brasil utilizando propano, o R290, e até mesmo algumas utilizando amônia, R717. Então é um sistema normal, você tem seu compressor, condensador, evaporador, só que o evaporador desse sistema de alta é também o condensador da baixa. Então esse tipo de sistema você tem o seu evaporador do sistema de alta sendo o condensador do sistema de baixa. É aí que você tem essa interligação dos 2 sistemas e por isso que a gente chama de um sistema do tipo cascata. E aí quando a gente fala do lado de baixa, que é o lado do CO2, é o lado subcrítico, então nós temos ali o condensador, que é o trocador a placas, uma válvula de expansão, evaporador, compressor e o ciclo normal. Então o sistema subcrítico nada mais é do que 2 sistemas tradicionais aplicados juntos em cascata. Assim, você pode ver, normalmente você vai ter nesse tipo de sistema uns 30 bar mais ou menos de descarga do CO2, algo em torno de 450 psi. Isso vai dar mais ou menos menos 5 graus. Então, seu CO2 condensa a menos 5 graus e o seu sistema de alta, com 134, por exemplo, ele vai estar evaporando ali por volta de menos 10 graus. Então você tem ali o CO2 a menos 5, você vai levar esse CO2 condensado a menos 5 para sua válvula de expansão, vai fazer o processo de evaporação normal, vai trocar calor no seu evaporador e você vai ter uma sucção seca ali voltando para o compressor. E aí geralmente esse tipo de sistema ele é muito bem aplicado para baixas temperaturas, quando a gente fala de câmaras de congelados, onde você vai evaporar ali por volta de menos 25, menos 30. E note, né, que o CO2 ele tem pressões bem superiores. Não são pressões tão altas, mas você tem pressões razoavelmente superiores. Então, a menos 30 você vai ter por volta de 13 bar. E se você for trabalhar, por exemplo, em um túnel de congelamento, você vai ter 9 bar na sucção. Mas não é nenhum problema ali muito grande. Então, pessoal, como vocês podem ver, são 2 sistemas bastante simples, tá? O sistema de CO2 usa componentes muito similares de refrigeração, assim como você vê no 404, 507. O principal cuidado que a gente tem que ter é no condensador do CO2, tá? Porque esse condensador geralmente ele é do tipo de placas brasadas e você não pode ter um delta de temperatura muito grande entre o seu fluido que está evaporando e o CO2 que está condensando. O CO2 ele vai entrar nesse trocador ali por volta de 60 graus, vai depender um pouco de sua evaporação, alguns pontos,
só que ele vai entrar nesse trocador a placas a 60 graus positivos. E você está evaporando ali por volta de menos 10, então isso aí dá uma diferença de 70 graus. Geralmente os fabricantes de trocadores de placas, eles pedem para você evitar um delta, uma diferença de temperatura entre os fluidos superior a 50 a 60 graus, vai depender um pouquinho do fabricante. Então como é que se resolve isso? Geralmente você instala um dessuperaquecedor nessa descarga de CO2. Então sai o vapor de CO2 do compressor, antes de ir para o trocador de placas, antes de ir para o condensador, ele passa antes algo que a gente pode chamar de gas cooler, seria um dessuperaquecedor. O que ele faz? Ele pega esse vapor que está por volta de 60 graus, ele parece um condensador a ar, mas na verdade o que ele faz? Ele só faz um pré-resfriamento. Então ele vai pegar esse CO2 a 60 graus, vai passar numa serpentina como um condensador, a visão dele olhando parece um condensador, mas ele derruba de 60 graus para algo em torno de 35 graus. Então com isso a gente já diminuiu essa diferença entre os gases e aí ele vai passar a entrar a 35 graus no seu condensador. Isso é para evitar que no longo prazo você possa ter uma trinca nas placas e um vazamento de CO2 para o 134 e, claro, a parada do sistema que é o pior dos cenários. Então esse é o primeiro ponto ali de atenção. O segundo ponto que eu colocaria, o CO2, o lado do CO2, nós fazemos o projeto para 42 bar. Então você tem que ter tubulações de parede mais grossa, às vezes você não consegue usar as tubulações tradicionais de cobre, no Brasil a gente usa a parede 1,16, só que depois de uma certa bitola você já não vai conseguir trabalhar com isso e você tem que passar para um aço carbono. Schedule 40, 80, enfim, vai depender um pouco. Mas os componentes no geral, se você pegar uma válvula de expansão eletrônica, ela suporta 42 bar, uma carcaça de filtro, todos eles hoje, até onde eu sei, já suportam 45 bar, então no geral, você consegue trabalhar com os componentes que nós estamos acostumados para os fluidos sintéticos. Mas talvez alguns componentes, é importante você se atentar, pode ser que precise de um cuidado especial porque você tem essa pressão um pouco superior. É um projeto bastante similar do que se faz com o 410, por exemplo. O 410 também nós projetamos as tubulações para uma classe de pressão de 42 bar. O CO2 também tem esse outro fluxograma que eu coloquei. Esse outro fluxograma você pode ver que basicamente o que eu fiz? Eu retirei o sistema de alta e estou usando um sistema por glicol. Então imagina uma fábrica onde você tem um chiller que gera glicol ali a menos 5 graus para fazer toda a parte de câmaras frias. Então o cliente tem ali várias câmaras de 0 graus, 2 graus positivos e essas câmaras são tocadas por um glicol a menos 5. Você pode também usar esse mesmo glicol, passar ele pelo trocador de placas e fazer a condensação normal sem ter a necessidade de um sistema específico, tá? Por isso que assim, pode ser qualquer tipo de sistema, você só precisa de alguma coisa por volta ali de menos 10 a 0 graus para fazer esse resfriamento. Geralmente é um sistema com fluido sintético, mas poderia ser amônia bombeada, poderia ser amônia com expansão seca, poderia ser glicol, tá? Então são vários sistemas possíveis. Bom, então nós falamos aí que tem que ter um cuidado especial com o seu condensador, né? Nós temos esse dessuperaquecedor antes para você não jogar um vapor muito quente no trocador a placas. Nós temos o cuidado ali com as tubulações, que você tem que fazer o projeto para 42 bar, então muda algumas coisas de componentes do lado do CO2. Esse terceiro item de atenção se refere ao superaquecimento, tá? O CO2 ele tem uma característica, se alguém já trabalhou com propano, é uma característica similar. O CO2 você tem que ter no compressor um superaquecimento mínimo de 20 graus. Então o que acontece? Normalmente no seu evaporador você vai ter a válvula de expansão e você vai ter ali um superaquecimento algo em torno de 6, 8, no máximo 10 graus. Esse vapor voltando para o compressor a 10 graus, o CO2 ele fica extremamente miscível com óleo e ele acaba arrastando esse óleo do compressor como se fosse um retorno de líquido, ele leva embora o óleo do compressor. Então a gente precisa garantir no mínimo 20 graus de superaquecimento na entrada do compressor. Só que isso a gente não pode fazer lá no evaporador, senão você vai ter que evaporar muito mais baixo, sua eficiência vai ficar horrível. Então como que isso é feito? Existem algumas maneiras, a mais comum de todas. Esse vapor que está vindo, né, do evaporador, que está ali com superaquecimento de 10, 8K, você passa ele por um trocador a placas. De um lado você passa a sucção que está vindo do seu evaporador, do outro lado você passa a sua linha de líquido. Então imagina, por exemplo, ali você está evaporando a menos 30 graus, você está com a sua linha de líquido a menos 5. Então você tem aqui menos 30, com 10 superaquecimento, o seu vapor está voltando a menos 20. E você tem aqui um fluido a menos 5, esse fluido tem capacidade de aquecer.
Então você superaquece o seu vapor de sucção antes de chegar no compressor e você ainda tem um ganho porque você sub-resfria a sua linha de líquido de CO2 antes de entrar no evaporador. Então é um sistema bem simples, né? E parece, nossa, mas você vai ter um dessuperaquecedor na descarga, um superaquecedor na sucção. Sim, como eu disse já em outros vídeos, não tem jeito. Quando a gente passa a trabalhar com fluidos naturais, eles sempre vão ter a vantagem do longo prazo. São fluidos geralmente com uma boa eficiência, mas sempre eles vão ser mais complexos de serem aplicados. E o CO2 ele tem essas particularidades. Mas se você parar para pensar por outro lado, um dessuperaquecedor é um componente super simples. Você não tem um controle preciso dele. Basicamente passa o gás, você sopra o ar ali para dar uma pré-resfriada, não necessita nenhum controle especial, quanto mais você resfriar ele, melhor. E o trocador a placas também não existe nenhum controle, tá? Simplesmente o vapor tá vindo, passa com a linha de líquido, se você diminui a sua vazão em massa da linha de líquido, automaticamente você diminui essa vazão em massa, é a mesma. Então você tem um equilíbrio perfeito ali. Então também é um sistema bem simples. Quando você olha, você vê ali talvez alguns tubos a mais, mas não é nada que tem alguma válvula de controle, um sensor que possa dar problema. São todos sistemas mecânicos que não exigem nenhuma manutenção especial. Então são 3 pontos, certo? Nosso condensador tem que ter atenção para você não ter um delta muito grande e ter problema de vazamento nas placas. Isso ocorre por erro de projeto, claro. Você tem que tomar cuidado com a classe de pressão, 42 bar, para projetar ele. Você tem que ter esse superaquecedor na sua sucção, para que você garanta no mínimo 20 graus de superaquecimento ali na entrada do seu compressor, para evitar que você tenha arraste do óleo e ter uma parada do sistema por falta de óleo. Aí, explicado aí um pouquinho sobre o sistema subcrítico, em todos os sistemas eu estou tentando colocar um pouco as vantagens e desvantagens de cada um, porque nenhum deles é perfeito. Para algumas aplicações eles são melhores, para outras são piores. Então, o subcrítico, o que eu posso colocar de vantagem nele? Primeiro, uma grande vantagem é o sistema mais comum hoje aplicado no Brasil, por uma série de motivos, mas você já começa a encontrar mais facilmente uma mão de obra que possa ser qualificada para mexer nele, porque você já tem bastante sistema aplicado, principalmente os supermercados, tá? Já são algumas centenas, talvez já tenha passado de milhares de sistemas. Então, principalmente no supermercado, mas indiferente da escala, é um sistema igual, seja no supermercado ou numa indústria. Então, você encontra mais facilmente mão de obra. Um outro ponto de vantagem que eu acho que é muito importante, você tem os mesmos componentes. Então, os componentes que você costuma usar no 410, no 404, no 507 são os mesmos. É a mesma válvula de expansão, geralmente, a mesma válvula solenoide, a mesma válvula de retenção, porque você tem que ter ali uma retenção no seu sistema, o mesmo filtro secador. Então, no geral, são componentes intercambiáveis, então isso é uma boa vantagem. Uma possível redução do custo operacional, porque, vamos supor, você vai fazer uma câmara de congelado. Se você quer tirar o 404 e fazer com CO2, você vai diminuir muito sua carga de fluido sintético, porque antes você tinha ali uma carga 100% de 404, que num caso de vazamento você ia perder esse 404, que é um fluido muito mais caro, e por outro lado você vai ter agora CO2. Claro, você ainda tem um sistema de alta, só que o sistema de alta está só na máquina, então sua carga é muito pequena e muito mais controlado, né, para você poder diagnosticar um vazamento, corrigir esse vazamento. Então a sua linha é de CO2. Então no caso de um vazamento, hoje o CO2 está no início de 2022, mas é um fluido barato, algo em torno de 6, 7 reais o quilo, enquanto que um 404 hoje deve estar na casa de 50, 60 reais, mas esse valor é muito difícil de dizer porque os vídeos aqui no canal são atemporais, né? Vão passar anos aqui e o valor fica oscilando demais, mas com certeza o CO2 é um fluido extremamente barato, assim como a amônia, assim como até mesmo o propano, tá? Os fluidos naturais são baratos, então você tem uma diminuição de custo operacional, porque vazamentos ocorrem, são possíveis de se controlar, mas eles ocorrem, e na hora que você tiver que repor esse CO2, você consegue repor ele tranquilamente. Uma outra vantagem, em alguns pontos específicos de operação, o CO2 ele costuma ter eficiências superiores aos sistemas tradicionais ali de 404. Vai depender um pouco de como você aplica, mas ele, em resumo, ele tem uma eficiência legal. Então por isso eu coloquei aí como uma vantagem. A desvantagem, ele é mais aplicado a baixas temperaturas, normalmente quando nós falamos de evaporações abaixo de menos 25.
aumentar o subcrítico. Você tem sistemas subcríticos com temperaturas de evaporações mais altas, inclusive a Bitzer, por exemplo, tem compressores para esse tipo de aplicação. Só que é bastante incomum. Eu desconheço algum tipo de aplicação, geralmente é câmaras de congelados e túneis de congelamento, ele vai muito bem esse tipo de sistema. A interdependência dos sistemas é uma desvantagem, né? Porque você tem um sistema de condensação, seja por glicol, por 134. Se você tem um problema nesse sistema, vai afetar o seu outro sistema também, porque um depende do outro. Então isso acaba sendo uma desvantagem, essa interdependência dos sistemas. E também sempre vai depender de outro fluido, né? Então é um sistema em cascata. Então você sempre vai ter que ter um outro fluido para fazer essa condensação. Então não deixa de ser uma desvantagem porque é um sistema um pouco mais complexo, obviamente, né? Então não tem como não dizer que isso é um pênalti. E a perda de CO2, que isso é um ponto interessante que eu esqueci de colocar nos outros itens, né? Então nós falamos ali sobre as características, tomar cuidado com o sistema de CO2 do condensador, né? De não ter vazamento. A aplicação das linhas é para 42 bar, o projeto, né? Se tem pressões mais altas. Nós temos ali o dessuperaquecedor, temos o superaquecedor da sucção e tem esse outro ponto. O seu CO2 ele vai estar no seu tanque de líquido em temperaturas geralmente abaixo de 0 graus. Se você projeta a sua linha para 42 bar, se você tem uma parada do sistema, caiu sua energia, por exemplo, e você não tem gerador, esse CO2 que está dentro do tanque, rapidamente ele vai começar a subir a temperatura. Nesse momento que ele sobe a temperatura, quando ele passar ali por volta de 10 graus, você já vai ter as válvulas de segurança abrindo. Que não é nenhum problema, não é tóxico, não é um perigo, mas vai perder CO2. E isso acontece muito. O ideal é que você tenha um gerador de energia. Você vai ver muitas lojas de supermercado que eu já fui visitar e você vê um monte de cilindro de CO2. O que eles fazem? O CO2 é muito barato e em muitas regiões você não costuma ter uma parada de energia, você não costuma ter uma queda de energia. Então, se isso ocorre, sei lá, 2 vezes por ano, muitas pessoas fazem a conta, vale mais a pena. Se acabar a minha energia, as válvulas de segurança vão abrir e vão jogar esse CO2 fora. Quando a minha energia voltar, eu aciono a manutenção, eles fazem uma nova carga de CO2 e toca normalmente. Então esse é o problema, como você tem que armazenar e seu tanque suporta ali no máximo 42 bar, esse CO2 não vai poder passar de algo em torno de 10 graus positivos. Então se você tiver uma queda de energia, muito rapidamente essa temperatura vai exceder 10 graus e as válvulas de segurança vão abrir e você vai perder a carga de CO2. Então essa não tem como dizer que não é uma desvantagem. Infelizmente é uma característica do sistema onde você tem que ter um gerador e além do gerador, normalmente você tem uma unidade de segurança, uma unidadezinha pequenininha de 2 HP geralmente, que ela fica só resfriando o tanque em caso de queda de energia. Então, mas para isso você vai ter que ter um gerador. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu tentei resumir aqui um pouquinho sobre o sistema. Claro que assim, não dá pra gente fazer uma aula de como aplicar o CO2 subcrítico. É mais dar uma visão geral de como é o sistema de CO2 subcrítico. Talvez algumas possíveis vantagens e desvantagens. Muito provavelmente eu esqueci de alguma, então se você viu alguma vantagem no sistema que eu possa ter esquecido ou desvantagem, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser bem legal. A gente vai trazer mais vídeos sobre CO2 e aí a gente volta com esse assunto. Espero que tenha somado alguma coisa na sua vida. Muito obrigado e até a próxima.